Imagina essa situação. João tem uma oportunidade de falar com um nativo da língua inglesa. E ele chega todo empolgado. Hi, I'm João. What's your name? E a pessoa responde. Hi, I'm Peter. How's it going? E de repente, tela azul. Um branco total sobre o que falar em seguida. Todo mundo passa por isso em algum momento da vida, aquele silêncio constrangedor. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Vamos para a aula? Hoje nós vamos aprender como se apresentar em inglês de uma forma mais tranquila, seguindo uma fórmula que eu descobri quando eu estava montando conteúdo para uma aula, que foi criada por uma professora americana chamada Jennifer Forrest. Ela tem um canal também no YouTube e tem conteúdos muito bons. Bom, vamos começar então pela fórmula START. START é um acrônimo onde cada letra é como se fosse uma coluna para uma estrutura melhor. Então, cada letra serve como uma ferramenta para melhorar o seu diálogo de apresentação e poder gerar mais naturalidade naquela primeira conversa. Vamos descobrir cada letra agora. Primeira, S. S significa start, começar. É o primeiro contato que você tem, a primeira coisa que você fala. Então, obviamente, vamos começar com a educação. Escolha uma saudação. Good morning, good afternoon, good evening, ou hello all, hello everyone, hi there, hey, hi there e hey são saudações bem informais. Então, quando você for utilizá-la, é melhor em ambientes familiares ou com amigos. Quando for ambientes mais formais, como entrevistas de emprego, você pode optar pelo hello ou hi, ou o good morning, good evening. Na hora de se apresentar, você vai escolher uma saudação e acrescentar com o seu nome. Então, você fala, hello, I'm Erislane. Hello, I'm Maria. Hello, I'm João. Exemplos. E aí você tem as perguntas também para saber o nome da outra pessoa. A clássica, né? What's your name? A gente sabe, os americanos gostam de encurtar as coisas. Então, nomes maiores, nomes mais compridos, às vezes a gente tem algum apelido ou uma versão mais curta. Por exemplo, o meu nome é bem grande, Erislane. A maioria das pessoas me chamam de Eris. Então, você pode falar, I'm Erislane, but you can call me Eris. Eu me chamo Erislane, eu sou Erislane, mas vocês podem me chamar de Eris. E aí você pode perguntar, what name do you prefer? I'm Erislane, but you can call me Eris. Se alguém perguntar isso pra você, what name do you prefer? Você pode falar o seu nickname, que é o seu apelido. You can call me, sempre assim. Hello everyone, I'm Erislane, but you can call me Eris. Esse é um ótimo exemplo de uma frase introdutória. E é para isso que serve o S, começo. Vamos pro T agora. A letra T significa territory, que é o local, o famoso da onde você é, aonde você mora, da onde você veio. Por exemplo, I'm from, e aí você acrescenta a sua cidade, o seu país, o seu estado. I live in, por exemplo, se você mora em algum lugar e quer falar sobre aquele lugar, I live in e a cidade. I've been lived in for a year. Então, você pode falar, eu tenho vivido aqui também por tanto tempo. As perguntas mais comuns são, where are you from? Where do you live? Are you from algum lugar? E aí você acrescenta o local, o país ou a cidade. Essa é a estrutura para você falar sobre geografia, digamos assim, que é exatamente o lugar, cidade, bairro, país. E aí a gente tem um exemplo. I'm from Itapevi, it's a small city in São Paulo.
aqui eu falei da onde eu sou, com um detalhe extra. A letra A significa activities, atividades. Nesta estrutura, todas as perguntas são relacionadas ao que você faz profissionalmente e ao que você faz na sua vida pessoal, como os seus hobbies, os seus gostos. A gente tem algumas perguntas que são mais comuns nessas áreas, que você pode tanto ouvir quanto fazer para outra pessoa. Por exemplo, what do you do? Quando uma pessoa pergunta isso, ela quer saber o que você faz de trabalho. Qual que é o seu trabalho? Então, você pode falar I am an engineer, I am a teacher, I am a driver, coisas assim, sua profissão. Quando te perguntam what type of work do you do, você pode falar onde você trabalha, você pode falar em que área você trabalha. Por exemplo, I work at a travel agency. Eu trabalho numa agência de turismo, de viagens. I work in graphic design area. I work in graphic design. É uma área. Eu trabalho em design gráfico. Eu trabalho com design gráfico. Em relação aos seus hobbies, how do you spend your free time? Como você passa o seu tempo livre? I like to run, to read. I like to go to the theater. Gosto de ir ao cinema, gosto de ler, gosto de correr. Coisas que você gosta de fazer. What hobbies do you enjoy? Quais são os hobbies que você gosta, que você aprecia? Então você pode sempre responder I like, I enjoy. Essas são frases comuns de ser ouvidas nessas situações. Um exemplo aqui embaixo. I'm an English teacher and I teach online classes. I like to spend time with my family and friends. Okay? Aqui você pode ver que eu falei a minha profissão, dei um detalhe extra e também falei sobre o meu tempo livre, coisas que eu gosto de fazer fora da minha parte profissional. A letra R significa reason, razões, motivos, o porquê de você estar em tal lugar. Então vamos supor, por exemplo, que você foi para o aniversário do seu amigo João. E você conhece outros amigos do João que estão lá. Então você pergunta para eles, how long do you know o João? Há quanto tempo você conhece o João? I'm a friend of João. I'm work with João. Então, eu sou amigo do João, eu trabalho com o João. I'm here with João cousins. Eu tô aqui com o primo do João. Todas essas são perguntas para descobrir motivos, razões, ligação de certa maneira. Por exemplo, I'm a friend of João. We used to work together. Eu sou uma amiga do João e nós costumávamos trabalhar juntos. Essa é uma frase de razão, reason. A última letra T significa turn, que é vez, que é quando é a vez do amiguinho falar. Essa é uma letra bem importante porque ela está junta em todas as outras letras. Porque não é comum a gente simplesmente chegar e falar Hi, I'm Erislane, but you can call me Eris, I'm 28 years old, I'm an English teacher, e ir falando tudo isso de vez, sem esperar a pessoa responder. Então, primeiro a gente fala alguma coisa, coloca um detalhezinho extra, faz uma pergunta que é esse turn. Então, I'm Erislane, but you can call me Eris. What's your name? Então, eu dei uma informação, acrescentei um detalhe e fiz uma pergunta. E aí, agora, eu espero a pessoa responder para mim. E assim, eu vou respondendo e fazendo outra pergunta. E é a estrutura básica do diálogo. O que você pode fazer? Pensar em todas essas opções. Em coisas que você gosta de fazer, como que é o seu trabalho, aonde que você mora,
quando você tiver esse discurso, é como se fosse um monólogo, como se quando você tiver este monólogo pronto e decorar aquilo e saber falar aquilo sobre você, vai ser muito mais prático de você conseguir manter essa conversa sem esquecer nada, sem ficar perdido, sem ficar com medo. Quanto mais você pratica essa introdução, essa apresentação, mais confiança você ganha em falar com uma pessoa nativa. É um conteúdo bem interessante, uma estrutura bem legal, que eu acredito que vai ajudar vocês a criar mais confiança e perder um pouco o medo de errar e de falar com outras pessoas que falam em outro idioma. Essas são as dicas da aula de hoje. Espero que vocês consigam anotar essa fórmula para poder estudar, revisar, treinar na frente do espelho, treinar com um amigo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que se interessa também por inglês e estudem juntos. Essa é uma ótima forma de conseguir criar mais confiança e se apresentar mais naturalmente em inglês. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima aula. Bye, bye!